cumprimento a mesa, agradeço à presidente do Conselho, Selma, pelo convite, e cumprimento os irmãos aqui da mesa. E aqueles que estão assistindo pela internet, no canal do YouTube. Hoje eu trouxe um tema que é bastante profundo, né? Que cabe assim uma autoanálise, uma avaliação, que é a verdade e a chave da libertação, segundo as orientações espirituais que nós tivemos ao longo dos séculos, né? E mais enfatizada através do nosso Mestre Jesus, é através dela que a gente encontra a nossa liberdade. Então, quando falamos da verdade em si, nós temos que associar ela a fatos, né? E ela não surge assim espontaneamente, né? Ela normalmente ela é preconizada, né? Então, sempre teve um antecessor lá atrás, um profeta, que anunciou a chegada dela no mundo, né? No meio dos homens. Então a gente vai fazer uma linha, né? Uma linha de raciocínio aqui no Ocidente, utilizando o Velho Testamento e o Novo Testamento e a doutrina dos Espíritos, para fazer essa analogia, né? Então nós temos lá o profeta Isaías, entre 600 e 700 anos de Cristo, ele escreveu dizendo do nascimento de Jesus, né? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará o seu nome de Emanuel. Então ali ele já fez o anúncio que o primogênito, né? O filho escolhido de Deus viria ao mundo. Então ali ele já fez essa anunciação, traçando essa referência para que lá na frente, né, aqueles que estavam vivendo na época que o nosso mestre viveu, soubesse e procurasse reconhecer nele, né, os traços, né, daquele que viria fazer a conversão, né, dos 10 mandamentos em 2 mandamentos. Só que para a chegada dele, tinha que ter um antecessor, tinha que ter um ser responsável para poder abrir o caminho. E aí, ele também disse, eis a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Isso ele faz o anúncio da chegada de São João Batista. E para todos nós, né, que somos esoteristas, né, nós entendemos da importância do papel que São João Batista tem nas ordens esotéricas, também no taoísmo, né, que ele tem um papel, uma figura muito importante, e essa figura central que ele tem, né, no cristianismo. Nós sabemos, né, através das escrituras, né, que foi dito muito pouco sobre ele, né? Então talvez ele não deixasse os holofotes voltados para a sua própria direção, porque ele tinha um trabalho mais oculto, de maior profundidade. Nós sabemos que ele, né, juntamente com Jesus, eles tiveram a oportunidade de conviver entre os essênios. Então, alguns dos apóstolos que seguiam João Batista, a gente sabe que depois passou a seguir o Mestre. Então, toda aquela trajetória que ele tinha que fazer de uma forma oculta, não é? Então, a gente sabe que esse caminho de um precursor talvez seja um dos caminhos mais difíceis, que é poder realmente, assim, abrir a estrada, né, para que o nosso mestre pudesse atravessar e fazer aí o seu caminho. Então a gente sabe que não houve tantas citações, né,
Mas as citações que houve, além da questão do próprio batismo e a convocação dos seres para o arrependimento e essa transformação, ela foi um dos pontos significativos, né, e que marcaram realmente o seu caminho. Mas nós não podemos deixar, não é, de citar a verdade, né? Quando houve um momento que ele enfrentou o rei pelas acusações que ele tinha feito de adultério, e ele sustentou e manteve. E é importante saber que naquela época ele era também respeitado pelo rei. Mas devido às agressões e todas que ele fez, ele sabia que ia chegar um momento onde ele ia ser condenado, né? Mas ele se manteve sustentando a verdade ali com ele. Entretanto, na própria Bíblia, né, não se fala tanto da convivência de Jesus com São João Batista. Ela aparece, né, em momentos de seu nascimento, depois lá no momento onde que ele vai batizar ele. Mas o que nós sabemos é que ele tinha uma ligação muito profunda com ele, uma convivência muito grande. Então houve aí essa troca, né, essa parceria espiritual, preparando ele para o caminho. Então, ele também, por sua vez, ele também fez a sua profecia. E ele foi considerado por Jesus, né, dos homens nascidos da carne, como São João Batista, o maior dos profetas. Então ele diz assim: eu batizo com a água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Isso está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Então, ali ele já faz também esse anúncio, consolidando essa verdade que Jesus, né, veio portar, não é? E que ele veio carregar. O lado da história, né, que talvez ainda não foi revelado, o que ocorreu com São João Batista após a decapitação dele, né? Então, segundo informações espirituais estão sendo constituídas no livro, São João ele fez aquela figura, né, de protetor espiritual de Jesus, de fazer esse intermédio, essa ligação com ele também depois. E tanto isso foi afirmado, porque ele diz assim: mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Então ele trata: mas quando vier o Consolador, que é da parte do Pai, eu vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, que testificará em mim. Então, quando houve a codificação do Espiritismo em Paris, na França, né, o espírito que foi responsável para elaborar a fundação do Espiritismo foi a alma de São João Batista. Então, por isso que ele foi nomeado como Espírito da Verdade. Então, foi ele o espírito que foi responsável de organizar, de trazer aqueles espíritos que iriam transmitir esses novos ensinamentos. Agora, dia 28 de novembro, eu estarei indo para Paris, para Normandia e para Roma, onde será escrito o segundo livro, que é o livro sagrado, A Vitória do Amor, que é a continuação do livro Prisioneiro do Amor, que nós psicografamos e lançamos no mês de julho, que trata o drama que deu origem à fundação do Espiritismo em Paris. Então essas obras precisarão ser psicografadas nesses 3 pontos, dando o relato dos bastidores da fundação do Espiritismo.
aí é onde vai ter a citação do papel e do trabalho de São João Batista na codificação do Espiritismo. Então, até o final de dezembro, essa obra está pronta, né? Quando eu volto, e depois isso daí vai se tornar um trabalho público, mas é claro que isso daí passa, né? E passará, né? Pelo olhar de muitos irmãos que vão receber ali os seus sinais para que tenha assim essa confirmação. E lembrar que uma verdade, nunca é revelada apenas para uma pessoa. Elas são dadas, às vezes, em fragmentos, como peças de um grande quebra-cabeça, para que aquilo não fique na responsabilidade só de um. Porque, no fundo, Deus, ele é um momento que ele desejar fazer isso, ele pode estar fazendo com cada um de nós, dentro das coisas mais simples, ou talvez daquelas coisas que sejam mais profundas, né? Houve um capítulo no livro de Buda, o Dharma, que nós psicografamos, né? Onde que ele trata o tema da verdade, a delicadeza do tema da verdade, né? Então ele fala que a verdade é uma espada cortante, que corta primeiro a mão de quem a possui. Então, aí vem um certo ponto onde que nós temos que cortar muitas vezes na própria carne, né? Porque para você poder admitir a verdade, para você poder viver a verdade, muitas vezes você vai ter que sacrificar primeiramente o seu ego, né? E principalmente aquelas coisas que te distanciam dela. Então não tem como a gente carregar a verdade no coração e ter uma conduta diferente do que essa verdade nos ensina. E essa verdade, ela é simples. Essa verdade, ela é transparente, como um copo de água. Então a gente sabe, se tiver qualquer coloração nessa verdade, existe ali a influência do homem, né? Então é importante, a verdade que sai de uma fonte, a gente sempre manter as margens dessa fonte sempre limpa, para não poder contaminar. Porque a gente sabe que lá na frente tem alguém que vai poder beber ela, que está precisando beber dela, né? Eu tive uma outra experiência também, através do livro de Confúcio, Consciência Espiritual, no qual que ele trata a trindade da verdade, né? Então, a verdade ele colocou em 3 condições, né? A verdade pessoal, a verdade relativa e a verdade absoluta, né? Porque às vezes a gente está convicto, né, que nós estamos certos e que realmente só existe aquilo, né, que nós estamos vendo. Então, muitas vezes, nós fomos colocados na vida numa condição geográfica que a gente vai ficar impedido, até pelas limitações que a reencarnação acabou estabelecendo, para que a gente viva e veja só aquilo realmente. Por quê? Porque talvez se você visse um pouco além daquilo que você está vendo hoje, talvez pudesse mudar a trajetória e o contexto de vida que cada um tem. Então, quando a gente abre a possibilidade, né, de aceitar um outro olhar, ou até mesmo, né, uma nova forma de enxergar a vida através de uma nova verdade, quando a gente chega na verdade relativa, a gente vai mudar esse conceito. A gente já consegue enxergar, não é? Eu fiz até um exemplo anteriormente, que a verdade pessoal é quando você está dentro de casa. Você só vai ter realmente visão daquilo que você está vendo dentro do seu ambiente. E quando a gente tem acesso à verdade relativa, é quando a gente sai de dentro de casa. Então a gente tem a possibilidade de olhar
as coisas um pouquinho mais além. É esse momento que a gente começa a absorver novos conhecimentos. É muitas vezes onde que a gente começa a ter contato com aquelas verdades, que são verdades secretas, né? Que elas começam a chegar ou ser permitida da gente acessar ela, quando nós assumimos aí o compromisso diante de uma ordem, né? Diante de um caminho espiritual, aí você é servido para cada um de nós um alimento diferente daquele que a gente tinha, né? Muito semelhante a uma criança que é amamentada como leite e depois é introduzida, né? Uma alimentação um pouquinho mais sólida, porque aquilo começa a sustentar. Porque tem determinadas verdades que serviram até um certo tempo da nossa vida. E diante das dificuldades, dos reveses, ou das aberturas, né, de consciências que cada um de nós passamos a ter, aquilo se torna insuficiente. Então se torna uma necessidade nós buscarmos algo um pouco mais concreto, né? E chega um momento, né, onde que a gente consegue se desapegar da questão do materialismo, do próprio egocentrismo, né, do nosso coração, quando ele passa a estar mais equilibrado e nivelado, é o momento que a gente começa a acessar, né, a verdade absoluta. Agora, a verdade absoluta, ela depende de muitos passos anteriores, né? Existe a necessidade de abandonarmos muitas coisas para trás, né? Muito semelhante àquilo que o mestre disse, né? Se você quiser me seguir, venda, dê tudo aos pobres e me siga. Ele não quis dizer para a gente renunciar à parte material ou sair dando aquilo que a gente possui. Mas é que aquilo que a gente possui não tenha, né, um efeito maior, muitas vezes de aprisionamento para o nosso próprio espírito, né? Nós sabemos da condição temporária ao mundo hoje, a gente sabe que não é novidade nenhuma, né? Nós estamos aqui não para tomar banho de água de rosas, então a dificuldade faz parte do próprio progresso, né? Da própria evolução do espírito, né? Então é um caminho que nós vamos fazendo aí aos poucos. Então à medida que você vai caminhando, né? O que nós chamamos, a gente passa, né? E começa a caminhar na senda do divino, você já passa a não ter mais a figura de um instrutor. Você já começa a receber isso diretamente da fonte. Então, com isso, a gente passa a ter essa relação mais franca, mais sincera com a essência, né? Então nós já ultrapassamos etapas, né, que nos impedia de enxergar e de tirar as vendas, né? Tiramos as vendas e é onde que as águas se tornam menos turvas, né? Então a gente começa a enxergar a parte cristalina da verdade. E ela é tão simples que ela pode confundir as pessoas pela sua própria simplicidade. Porque ela não depende de nada, né? Ela sustenta por si só, né? E hoje a gente passa e vive um momento muito delicado com os mercadores dessa verdade. E aquilo que são apontados, né, pelo nosso mestre como os falsos profetas do mundo moderno. Então a gente sabe, existe o interesse, né? Um interesse grande de se propagar o bem, mas também a gente sabe que existe um outro lado por trás disso. E esse lado dissemina as pseudo-verdades, né? É afirmado como uma verdade, mas a gente sabe que tem um outro pano de fundo, né? Então isso acaba confundindo de fato as pessoas, né? Então é delicado o momento. E o que nós devemos fazer nesse caso, né? Nós devemos se concentrar no nosso interior. Porque a gente sabe que o universo
ele tem os seus mecanismos próprios, né, para trazer cada ser de encontro com essa própria verdade. E referência que a gente fez a todos esses profetas, a esses seres, né, que tiveram um papel assim singular na humanidade, tanto aqui no Ocidente, mas também no Oriente, essa conexão com eles já não depende mais da necessidade da presença ou de estar à frente de cada um deles. Uma vez que você bebeu dessa verdade que foi ensinada a cada um deles, dentro do nosso processo de interiorização, nós vamos ter esse contato com essas essências. Então, porque não existe mais o monopólio, né? Então hoje, com um planeta globalizado, não tem como a gente falar só do Ocidente. Universalismo, né, que não se compõe só ao planeta que nós vivemos, né, porque nós não somos seres terrenos, né, nós somos seres universais. Então, as glândulas pineais, né, estão cada dia mais capacitadas para os seres que estão se encarnando, os seres que estão encarnados, né, conseguindo se libertar e capacitando, né, essa antena sensorial, vai cada um permitindo a cada ser realmente se aproximar, né, da essência superior. Mas é importante a gente avaliar, a gente investigar, a gente apurar todo e qualquer ensinamento. Porque a única verdade que é capaz de sobreviver é aquela que pode suportar o crivo, né, a experimentação e avaliação em todas as épocas da humanidade. Que a verdade ela se mantém intacta, né, porque ela é nada mais do que a própria transpiração de Deus para a sua própria criação. Agradeço a todos pela oportunidade. Uma boa noite a todos.